Bom, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidar dois colegas, lideranças em seus estados, o Dr. Dilomar Moreira Pinto e o Dr. Ricardo Tavares Mendes, o Dr. Dilomar do Pernambuco e o Dr. Ricardo de Brasília, para compor a mesa de debate. Eu escolhi dois colegas que são líderes das suas regiões, trabalham com defesa profissional, porque dentro dos tópicos de defesa profissional, pode passar o próximo slide, por favor. Dentro dos tópicos de defesa profissional que nós temos, que são vários, a ideia é nós discutirmos a valorização dos nossos honorários. É claro que os debates para esse ano são... Por favor, fecha a porta aí, senão o pessoal vai embora. E uma das coisas, eu vou discutir dois temas com os senhores hoje. O primeiro deles é um debate que está sendo feito com várias especialidades, que seria qual é o interesse de nós, médicos, enquanto profissionais liberais, estarmos vinculados a uma operadora de plano de saúde. Isso é um bom negócio para nós? Algumas especialidades estão entendendo que não e estão produzindo o que a gente chama de descredenciamento em massa, ou seja, o médico, enquanto pessoa física, ele não vai se envolver com a operadora de plano de saúde. A pessoa jurídica, o hospital, a firma, todo mundo. E nós não fizemos ainda essa discussão aqui na sociedade. Eu gostaria de discutir com os nossos convidados. Cadê o colega? Ele confirmou comigo que ele está... mas não estando, eu convido alguém da plateia para manifestar. Então, eu vou começar primeiro fazendo essa pergunta aos senhores, para que a gente possa ter uma ideia disso. Pode colocar a primeira pergunta, por favor. Bom, eu queria perguntar aos senhores, que são lideranças da ortopedia, se os senhores, no dia a dia do trabalho de vocês, você acredita que conseguiria manter o nível de renda, o seu nível de renda, se deixasse de atender os planos de saúde? Sim? Sim, talvez até aumentaria meus ganhos. Não, eu perderia meus ganhos. Eu não pensei nessa possibilidade. Então, os senhores podem liberar a votação. Bom, então não, os senhores acreditam que a maioria perderiam seus ganhos. A próxima pergunta, por favor. E se eu colocasse da seguinte forma, a próxima pergunta. E se a gente deixasse de fora a Unimed? Eu não atenderia nenhum outro plano de saúde, atenderia somente a Unimed. Você acha que isso seria possível? Pode colocar a votação. Bom, a grande maioria, então, a boa parte acredita que sim, poderia aumentar os ganhos se deixasse os outros planos. E a próxima pergunta, porque muitos dos senhores às vezes têm um plano que atende mais, a 1000, a Golden, sei lá. Vamos à próxima pergunta. E se nós colocássemos, então, que... não, antes disso, todos aqui são lideranças. No meio dos senhores, onde os seus trabalhos, os colegas, os subalternos, as pessoas que lidam com os senhores, o senhor acredita que todos os seus colegas de trabalho, eles conseguiriam manter o nível de renda se deixasse de atender os planos de saúde? Pelos que vocês conhecem, porque vocês são lideranças, muitos aqui nem precisam de plano de saúde. Mas os colegas que vocês conhecem, as pessoas da sua cidade, do seu meio, pode liberar a pergunta. Você acha que eles conseguiriam viver sem plano de saúde? Também, sim, poucos conseguiriam. Bom, então eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Dilomar. O que você acha disso, Dilomar, dessa ideia do descredenciamento? Acha que é possível?
o médico desvencilhar do plano de saúde, ter uma clientela particular, com emissão de recibo, esse negócio todo? Bem, a meu modo de ver é o seguinte: individualmente, eu acho que cada um poderia deixar de atender o plano de saúde e até melhoraria se você for medir consulta somente. Mas eu acho que o grande problema da gente é que a grande maioria dos ortopedistas eles são sócios de clínicas. Por ser sócio de clínica, a partir do momento que você começa a sair do plano de saúde, a sua clínica ou vai descredenciar o convênio da sua clínica, e aí vai aumentar os seus custos, e isso, os seus sócios, na grande maioria das vezes, os sócios não conseguem sair também do plano de saúde, e os custos da clínica vão ficar exagerados para ser dividido para todo mundo. Sim, mas a clínica continuaria com seu credenciamento pessoa jurídica, só o médico, pessoa física, que não estaria credenciado, que é o que algumas especialidades estão fazendo. Aí, não sei se o convênio vai aceitar isso como verdade. Tá entendendo? Alguém quer manifestar? Bom, eu quero fazer uma declaração que talvez seja um pouco polêmica. Lá em Natal, o custo do meu paciente para entrar na minha sala e dizer boa tarde ou bom dia é em média entre R$6 e R$8. É o custo que ele representa para mim. Se nós formos nos basear só no honorário médico, que essa é a finalidade ética, não se paga. Então, assim, se for fazer a conta do ponto de vista de honorário limpo, sem agregados, eu acho que não paga. Eu acho que fica muito difícil manter consultório, operar pela tabela. Muitas vezes os hospitais, eles negociam a tabela por nós, né? Então o hospital vai lá, conversa com um certo convênio, fala assim, não, para que você paga MB92 ou CBHPM terceira? No outro hospital ele faz um acordo de quarta ou quinta. Então você fica nesse meio. Então, assim, eu acho que o problema que a gente tem que discutir realmente é, se for trabalhar o honorário ético, né, é muito difícil você pagar os seus custos e você ter lucratividade. Essa é a minha opinião. Ok. Bom, sou Ronaldo e eu sou de Fortaleza e estou presidente da regional. Eu acho que o Brasil é um país muito grande e de situações muito divergentes. O que pode parecer uma coisa possível para determinado estado, para outro é um pouco diferente. Na prática, onde eu trabalho, boa parte dos meus pacientes, quando eu deixo de atender um plano de saúde, já aconteceu, de eu sair de um plano de saúde, diminui em muito o seu atendimento. E olhe que talvez, no meu caso, seja mais fácil, porque alguns pacientes realmente vão me procurar e pagar particular. Mas isso não é a regra geral. Mas eu não queria só tocar nesse assunto, não. Eu queria ir mais à frente. Eu acho que esse tipo de discussão que cada vez mais a gente tem tido nesses fóruns de defesa profissional, que tem se baseado na liberação de implante e na discussão sobre os honorários do plano de saúde, na realidade minha, e pelo que eu vi ontem na reunião dos presidentes regionais, é uma realidade de todo o Brasil, inclusive o doutor Geraldo estava lá e eu externei a minha expectativa em relação à gestão dele sobre isso, em relação ao posicionamento da SBOT, do que está acontecendo com a traumatologia do Brasil. A realidade nossa, o que está acontecendo? O nosso residente está saindo e, na prática, ele está discutindo esse aí. É o plano de saúde, a liberação do material. Mas no Ceará, hoje em dia, o Robson me deu um dado que ele tem 250 pacientes internados no Instituto Dr. José Frota, onde vários aqui, está aqui o doutor Machado, que pode dar uma opinião em relação a isso. E como é que a gente está tratando esses 250 pacientes operando 50 por semana? Está acontecendo de ter fratura do platô tibial sendo operado com 3 semanas. Como é que vai ter? Chega a situação do colega não querer nem operar determinadas fraturas porque ele está assumindo uma complicação. Eu acho que a base que a SBOT deveria se preocupar a partir de agora é com essa situação, com o aumento crescente do número de acidentados que estão acontecendo em vários estados, e não é só em estados mais economicamente menores como o Ceará, não. O colega do Rio de Janeiro falou a mesma coisa, o colega do Paraná a mesma coisa, que começarmos a preocupar com isso. Se nós melhorarmos essa tabela do Sistema Único, como aconteceu no passado, talvez quando o Dr. Machado saiu da residência dele, ele operava SUS, e valia a pena naquela época operar. Hoje, o nosso residente não opera mais SUS. Em Fortaleza, quem opera SUS são os médicos antigos, mais antigos, e que
mantém a sua atividade nos hospitais conveniados. Mas nós estamos criando legiões de mutilados, eu vou ser bem enfático na minha colocação de mutilados, exatamente pelo tratamento na traumatologia espalhado por todo o Brasil, tem caminhado por caminhos assim, extremamente perigosos, porque, inclusive, colegas nossos estão começando a sofrer problemas legais, você sabe disso, exatamente pela falta de condição de ele oferecer um atendimento melhor. Então, eu queria levar mais a barra em relação a isso. Claro que o plano de saúde tem importância, mas hoje um grande problema nosso chama o Sistema Único de Saúde e o atendimento ao paciente do trauma. E cada vez, eu sei que é uma coisa mundial, ontem o Paulo estava falando, problema mundial, cada vez mais nós formamos residentes que vão fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, uma reconstrução do ligamento cruzado, e o trauma está muito esquecido. A gente tem que começar a se preocupar em formar cirurgiões do trauma e dar condições de trabalho a esse pessoal. Só um parênteses, essa é uma realidade nacional. O que nós estamos vivendo lá em Goiânia hoje? Só para vocês terem ideia, eu tenho 4.200 pessoas já com a IH pronta, ou seja, já fez diagnóstico, tem cirurgia indicada e não tem vaga para operar. Se não houver realmente um financiamento maior na saúde, e aí nesse momento a gente conta muito com a participação do Dr. Geraldo, que ele conhece os trâmites do Ministério da Saúde, para que haja realmente um reajuste nos valores dessas tabelas do SUS, eu vejo isso com muita preocupação. O sistema público está falido, ele não consegue operacionalizar esses pacientes, e o sistema privado não consegue também porque ele é mal remunerado. Então, a gente cai nesse dilema, e aí só tem um erro na sua fala. Quem está formando essa legião não somos nós. A culpa não é do médico. O médico não é culpado pela fila, o médico não é culpado por esse pessoal estar da forma que está. Inclusive, o custo desses pacientes incapacitados no INSS é tão maior do que o custo para operar esses pacientes de imediato. Então, está havendo um equívoco no investimento desse dinheiro, e sem contar o custo social. O que custa uma mãe, um pai, ficar com seu filho incapacitado meses e meses, ou às vezes eternamente na sua casa? Então, isso é difícil. Se a gente estivesse rasgando a página da Constituição, porque é um dever do Estado dar assistência para esse pessoal, e é um direito dele, quando quebra, ter o hospital para ser Nós não somos responsáveis, mas a sociedade fica dizendo que é o médico que não está operando, e não é bem assim. Nós temos que mudar esse discurso. Cabe a nós, lideranças, mudarmos esse discurso. Não é culpa do médico. Que fure. Obrigado, Robson. Eu queria só comentar um negócio, foi citado o trauma. O trauma realmente é um problema sério, porque todo mundo sabe da prevalência do trauma na sociedade, é um problema grave. E a gente tem viajado pelo Brasil vendo o que está acontecendo nos diferentes lugares. Então, nos diferentes lugares, as pessoas não têm nem fixador externo para colocar no trauma agudo quando chega. De tal forma que esse problema que o Ronaldo coloca é um problema que, além da dificuldade de resolver o problema do paciente, depois, quando se tem a oportunidade de resolver, não obrigatoriamente se tem a condição adequada para resolver. E é por isso que a gente vê cada vez menos gente dedicada ao trauma, enquanto muita gente está dedicada a outras subespecialidades da nossa área da ortopedia, porque o trauma é uma área que expõe muito o médico, é uma área que tem urgência, é uma área que demanda, é uma área de baixa remuneração, ninguém ganha a vida atendendo o trauma em consultório, essa é a grande verdade. As pessoas, para poder viver de trauma, têm que ter um bom emprego em algum hospital, uma porta aberta num hospital para poder receber o paciente do trauma. Então, o trauma é uma área que tem uma característica diferente. Outra coisa, algumas sub-áreas do trauma a gente já não acha mais formador. Quantos cirurgiões de acetábulo a gente conhece hoje em dia? São poucos, né? Porque ninguém quer ficar 6 horas dedicado a uma cirurgia de um trauma de acetábulos, trauma de pelve, dentro do Sistema Único de Saúde, porque isso não vai chegar nunca, ou raramente vai chegar no sistema privado. Então, a minha única sugestão, só para complementar isso, o Comitê do Trauma sempre esteve muito atento a esse problema e tem visitado as cidades por causa disso. E eu já conversei com o Geraldo sobre isso. Eu acho que isso que você falou é essencial, que a SBOT esteja com uma linha direta e permanente com o Ministério da Saúde, que é onde existe a regulamentação disso, porque caso a gente não tenha uma ação direta dentro do Ministério, com novas tabelas e novas regulamentações e uma sensibilização maior por parte do governo, a gente não sai disso. Isso tem que ser uma ação de cima para baixo. Só um recado. Só para responder a você e aos demais, já existe, quer dizer, mesmo agora no final do ano, agora desse ano de 2011, enfim, quando eu ainda não tinha assumido aqui a SBOT, nós já temos um programa
específico junto ao Ministério da Saúde. A Sociedade de Cirurgia da Mão também está participando conosco, exatamente para fazer uma revisão da tabela, fazer uma revisão de natureza da tecnologia que existe na tabela disponível. Enfim, a gente está trabalhando nisso. Tem uma agenda de reuniões para todo esse primeiro semestre, a próxima agora no dia 25, agora de janeiro. Uma sugestão para você, Geraldo, então, talvez envolver os comitês da SBOT dentro dessa câmara de discussão, porque seguramente os comitês têm as suas contribuições específicas, uma vez que eles estão imersos dentro daquela realidade específica. Por exemplo, o trauma tem uma realidade, a coluna tem outra, a mão tem outra. Uma vez que você citou a mão, eu imagino que se os comitês pudessem ser envolvidos, seria muito importante. E além disso, inclusive, esse projeto tem um apoio financeiro dos hospitais de excelência aqui da cidade de São Paulo, para dar um aporte por conta da benemerência, enfim, deles, que eles têm que devolver dinheiro ao Ministério de apoio, e foram, inclusive, selecionadas já 10 emergências no Brasil, uma delas até o Frotão, lá em Fortaleza, onde vai se começar a implantar esse projeto. É uma coisa que a gente está trabalhando e, enfim, eu espero que a gente possa... Claro que não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, nem no governo nada é de uma hora para outra, a gente sabe disso, mas, enfim, isso já é uma coisa que está acontecendo. Só antes de passar a palavra, eu gostaria de anunciar que foi perdido um celular na sala, e esse celular foi encontrado e sim, está lá na recepção do hotel. O pessoal ali está ali. Rapidinho, porque nós temos... O doutor Geraldo já disse que o meu tempo está... Tá, perfeito. Carlos de Porto Alegre. Talvez muita dessa discussão sobre trauma tenha a ver com a multiplicidade de tabelas que a gente enfrenta e a maneira como elas foram elaboradas. Lá em Porto Alegre a gente tem um problema muito sério. Ninguém quer operar trauma de convênio, porque não paga e não tem nem como na tabela nova hierarquizar o trauma. Na ortopedia se tenta fazer acordos para hierarquizar, que numa artroplastia tu tem que fazer uma osteotomia, tu tem que fazer etc. Daí tu entra num acordo com um convênio para cobrar aquilo e tentar chegar num honorário mais próximo do justo. Mas o convênio suspende aquele acordo na hora que ele quer, como aconteceu agora. E no trauma não. Então a gente tem tido pacientes que peregrinam de médico em médico, mas trauma ninguém faz. E no SUS a gente tem a diferença, se confundiu por muito tempo, que a tabela confundiu alta complexidade com paciente complexo. E daí se perdeu a priorização. O paciente complexo, que é o paciente vítima de trauma, na maioria das vezes, ele não é priorizado na tabela e não é interessante para nenhuma instituição. Então, as instituições procuram a cirurgia da coluna, procuram a microcirurgia e etc., que são mais interessantes, porque dão alta complexidade e não tem nada a ver com o paciente complexo que fica amargando nas emergências, né? Isso tinha que ser corrigido. Cunha, primeiro. Tem preferência? Nós estamos aqui desse lado há tempo. Com certeza. Não, mas é só uma contribuição com relação ao Sistema Único de Saúde. Eu acho que hoje a gente fica falando em tabela. Eu acho que a tabela do Sistema Único de Saúde, hoje, se ela for melhorar para o médico, ela inviabiliza o sistema em qualquer coisa. Eu, quando trabalhei na Organização Pan-Americana de Saúde, lá em Brasília, numa portaria que eu fiz, eles falavam que se você aumentar a consulta de R$ 2 para R$ 3 ou para 4, ela dá um impacto financeiro no INSS enorme. Então, hoje, o que você faz é o contrato de gestão. Quer dizer, em realidade, você tem que negociar o serviço que você faz com o teu gestor. Quer dizer, eu acho que aí, o Geraldo, eu acho que hoje o grande problema que nós temos é órtese e prótese no Sistema Único de Saúde, que isso o Geraldo, que representa o INTO, é diretor do INTO, que está dentro do Ministério, ele pode nos ajudar, porque hoje o financiamento de órtese e prótese do SUS é muito baixo, e você às vezes não tem condição de equipamento para usar, porque a remuneração você tem que estar constantemente solicitando a empresas que ajudem um determinado sistema de saúde para que você possa usar equipamentos razoáveis, né? Então, acho que é o financiamento de órtese e prótese e o contrato de gestão. Porque hoje, se a gente for falar em tabela, o SUS, se for melhorar a tabela para médico, quem trabalhar hoje com tabela SUS está morto, não consegue sobreviver. Hoje você tem que trabalhar com contrato de gestão. Nós queremos ganhar do SUS para fazer plantão no pronto-socorro, para atender fratura do acetábulo, portanto.
Quer dizer, você tem que estar negociando hoje valores diretamente com o teu gestor. E aí talvez você possa ter uma política da tua comissão, junto com o Geraldo, de assessorar as pessoas, porque hoje é impossível você trabalhar com melhoria de tabela. Não existe como melhorar aquela tabela. Porque se ela melhorar 50%, falha o sistema e não resolve nada do problema do médico. Esse é o problema. Desculpe, Gustavo de Recife, eu só queria discordar do colega, democraticamente, mas lá em Pernambuco nós conseguimos onerar a tabela do SUS em alguns serviços em 120%. E não foi nada quebrado, não quebrou nada. Pelo contrário, a gente já está negociando para 150%. Mas você não melhorou a tabela do SUS, porque você melhorou a tua local. Isso é contrato de gestão. É exatamente isso que ele está falando. Isso é gestão local. Se a gente pode aumentar gestão local. Numa capital, por que não pode aumentar em tudo? Quem está pagando esse excedente é a Secretaria de Saúde local. É o teu gestor. Sim, exatamente. É isso que eu tô falando. Você não está discordando de mim. Você está falando exatamente o que eu estou falando. Que ele está falando. Sim, mas estou dizendo que tem como aumentar. Sim. Você está funcionando. Vamos evitar o debate caloroso. Se você quiser aumentar a tabela, você aumenta. Se você quiser fazer um pacote por serviço prestado, você faz. A pura verdade é que a tabela é nacional. Essa o teu gestor não mexe. Você negociou com ele um aumento de tabela. Agora, eu posso negociar para ele um salário. Eu quero. O que faz hoje quem trabalha com saúde da família? Você vai no interior, aí tem prefeito pagando 15 mil para recém-formado fazer 4 horas numa cidade do interior, plano de saúde da família. Você vai achar um monte de gente fazendo. É o mesmo SUS que está pagando consulta muito melhor que você negociou com o teu gestor lá no Ribeirão. Certo? Cunha, essa é a essência do SUS, que é a descentralização da gestão. Entende? Quer dizer, é para que cada gestor identifique quais são as suas dificuldades, prioridades, necessidades e ataque. Ontem nós passamos o dia inteiro, só 2 estados do Brasil não estavam representados, com todos os presidentes das regionais. Nós conversamos o dia inteiro, foi super produtivo. Tem experiências que não é 100 nem 150, 200%. Experiências espetaculares, e até eu que estava dizendo, eu já conversei isso com o Robson, o que nós estamos precisando é divulgar essas experiências, para como vocês fizeram lá no Recife, eu sei disso, que em outros estados do Brasil isso se repita, porque a solução, é o que o Cunha falou, a solução é descentralizada. O que eu entendo que a gente poderá conseguir é uma revalidação de natureza da tecnologia, que seria a tabela de implante, e de inserção de procedimentos que são atualizados, porque aquilo lá não corresponde à prática da medicina atual, tá certo? Então essa é a meta mais próxima, e a negociação será descentralizada, com certeza. Vocês dois aí vão encerrar, porque eu tenho mais 2 perguntinhas rápidas aqui. 1 minuto. Só uma ideia, voltando a falar da questão dos convênios. Tinha muitas coisas para falar do SUS, mas já que o tempo é curto, a questão do convênio, poderia ser uma ideia, dar um honorário melhor para o profissional que tem mais tempo de mercado e mais experiência naquela cirurgia. Por exemplo, se o cara Isso já está sendo discutido na MB lá. Então pronto. O segundo ponto é só assim, se não usar a informática para planejar o futuro, só um dado, em 2001, em Fortaleza, em Ceará, 760 acidentes por moto. Em 2011, 7.985, mais de 1000%. Mas é no Brasil inteiro. Então, assim, se a gente não educar melhor as pessoas, não tem medida nenhuma que o governo tome que, saúde. Vai pelo ralo. Diga, colega, para encerrar. Eu só tenho mais 2 perguntinhas para vocês. Uma pergunta. O que eu queria falar e pedir para vocês é que há mais ou menos 2 anos houve uma oficina no INTO e você estava lá. E lá você diagnosticou que a gente estava vivendo um período de guerra, onde o trauma, aquilo que o Fúvio falou, é a pura verdade. E a gente colocou isso em ata lá, e me parece que, não sei qual a razão, que não foi divulgado. Tem uma cidadã, que uma colega que ocupa um cargo alto no Ministério da Saúde, ela colocou de forma clara que ela não vai mexer em SP, porque, na opinião dela e do Ministério da Saúde, serviço profissional não se fala. O que se fala é o que se paga para o hospital. E cai exatamente no que Cunha falou.
O médico tem que negociar com o hospital que ele trabalha. E daquilo houve desdobramento, pelo menos na Bahia. Na Bahia, o cara leva 6 horas em cima da CW, sim, porque ele ganha o salário, ele ganha quanto é um valor para ele trabalhar tantas horas. Lá, que foi com o Armando, chefia o serviço do Hospital Subúrbio, e está todo mundo brigando para trabalhar com o cara ganha salário. Olha lá, a gente tem lutado, a gente tem feito esforço no sentido de pedir aos deputados, amigos nossos ortopedistas, que votassem no salário de R$8.000, o salário mínimo de médico. Lá o cara ganha R$8.000. Essa é outra linha de discussão nossa, que é a valorização do profissional. Eu queria colocar aqui, para encerrar, mais uma questão, que é uma ideia que eu quero ouvir a opinião de vocês rapidamente. Nós estamos pensando em criar uma tabela de honorários particulares, referencial para o ortopedista. Igual tem o advogado. O que é isso? Você vai ter uma tabela, o paciente chega em você, mas você vai cobrar tanto. Não, pela tabela da SBOT seria isso. Isso seria opcional, você pode adotar, pode aumentar, pode diminuir, pode dar um desconto. E essa é a pergunta. Pergunte aí, bote aí a pergunta. Você gostaria que a SBOT elaborasse uma tabela de honorários particulares referenciada? Sim, pois me ajudaria. Não, pois me prejudicaria. Não pensei nessa possibilidade. Ela seria uma referência, entendeu? Para vocês, de valores, para os senhores cobrar o honorário dos seus pacientes. Beleza. Eu gostaria, pode voltar aquele slide anterior, eu gostaria de agradecer muito os senhores por toda a participação, agradecer ao doutor Geraldo a confiança depositada. Essas são as nossas ações para 2010, a gente vai tentar cumprir para 2012, nós vamos tentar cumprir todas, e eu espero que, principalmente os presidentes das regionais e dos comitês, colaborem muito com a defesa profissional, porque sem a participação dos senhores, nada será possível. Muito obrigado a todos.